Deus, o nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Palavra do Senhor. Abençoadíssimo e muito forte esse salmo, né? Para acalentar o nosso coração, para iniciar bem a semana. Esse salmo, logo no primeiro versículo, ele já traz uma força grandiosa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito desse versículo, e esse versículo, ele traz uma fortaleza, ele me traz um sentimento de fortaleza, de segurança. E eu gosto muito de utilizar alguns versículos da Bíblia ou algumas palavras proféticas, algumas palavras de honra, para poder combater ou rebater alguns pensamentos, às vezes, que não são tão bons. Então, às vezes, naquele momento, alguma situação onde eu me vejo um pouco mais, um pouco triste ou um pouco desanimada, eu gosto de resgatar algum versículo, alguma passagem, alguma frase, mesmo que não seja bíblica, mas alguma palavra, alguma frase que faça sentido para você, para que você possa colocar acima desse pensamento ruim ou dessa palavra negativa que de repente você tem ouvido naquele momento. Então, por vezes, onde eu me sinto cansada, onde eu me sinto ali um pouco sem forças, eu gosto de mentalizar esse versículo, por exemplo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E daí o salmista continua: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Então, por mais que às vezes as águas, né, do mar da vida estejam turbulentas, pareçam que o vento está tão forte que parece que vai nos derrubar do barco, né? Mas sempre que nós buscamos a sabedoria, sempre que nós buscamos a força e o entendimento nesse Deus que tudo pode, Ele nos leva a águas mais tranquilas, Ele nos dá a paz. E falando em paz, hoje conversando com uma amiga, ela partilhando algo da vida dela e me pedindo alguns conselhos, né? E eu me senti muito honrada, porque na sexta-feira eu trouxe aqui para participar conosco, né, um padre, no qual eu partilhei com vocês aqui, que é um dos meus conselheiros, e sugeri a vocês também que tenham bons conselheiros, né, que tenham pessoas com quem vocês possam contar, com quem vocês possam confiar. Nós não podemos ficar partilhando da nossa vida e de certas coisas que são nossas com qualquer pessoa. Precisamos estar também muito atento a isso, porque pessoas são colocadas na nossa vida também como anjos. Então, amigos aqui, eu tenho grandes amigos aqui também participando com a gente hoje, são pessoas com quem você pode contar, com quem você pode se abrir.
E aí essa pessoa me falou assim: Carol, eu preciso de mais paciência. Me dá um pouco dessa paciência. E eu falo para vocês que a paciência, não só a paciência, mas como qualquer outro dom que você queira, você precisa buscar. Nem sempre eu fui tão paciente assim, né? Hoje, depois que eu decidi entregar a minha vida de fato nas mãos de Deus, de aceitar a vontade dele e de continuar nessa busca também dentro de mim para poder saber de fato quem eu sou, o quanto amada eu sou, qual a minha missão, qual o meu papel aqui nessa terra. Então, diante de toda essa busca, esses dons, em especial da paciência, eles foram se aflorando em mim. Mas isso me exigiu muito, me exigiu o hábito, me exigiu a prática e a perseverança todos os dias, de todas as vezes que de repente eu tive aquele impulso de falar algo, de gritar ou de murmurar, de me calar, de ter uma gestão sobre esses nervos, né, sobre esse descontrole às vezes. E gerir as emoções está muito relacionado ali à espiritualidade também. Porque à medida que você busca, à medida que você vai praticando novos hábitos, você precisa também se manter nesse hábito. E o fato de você conseguir se manter firme e forte no propósito de fazer algo diferente, de fato conquistar aquilo que você está buscando, é somente em Deus que Ele vai te fazer mais forte, mais perseverante e mais firme no propósito. Então a paciência, assim como qualquer dom, exige disciplina, né, Jami? Exige método e a prática. O William está trazendo aqui que o Salmo 23 nos leva à reflexão de como descansar, mesmo sob pressão. Este salmo foi escrito há cerca de 3.000 anos, mas soa tão novo que parece ter sido escrito em nossa época. Davi chama Deus de pastor e assim o traz para a esfera existencial. Deus nunca nos conduz a becos sem saída ou a precipícios, por mais que às vezes pareça, né, William? Por mais que às vezes pareça que nós estamos ali num buraco sem fundo, onde não vemos saída, onde não conseguimos ver nada, e a única coisa que às vezes nos é permitido enxergar é aquela faísca de luz lá no fim do túnel, tão distante, às vezes parece tão longe. E daí é que entra a nossa ação, a nossa disciplina, essa nossa vontade na perseverança de buscar e caminhar ao encontro dessa luz. E aqui, no Salmo 23, ele nos traz muito essa coragem, esse sentimento de força, de saber que não estamos sós. O Salmo 23, para mim, ele tá todo sublinhado aqui, todos os versículos, porque ele faz muito sentido. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. E o medo, como eu já falei aqui em outras leituras, é o contrário da fé. Então, se o meu medo ainda é tão grande que me impede de agir, se o meu medo ainda é tão forte que me impede de sonhar, é porque a minha fé está precisando ainda de mais luz, de ser fortalecida. Meu espírito precisa de mais alimento, de ser alimentado. E daí no versículo 5, ele fala que o Senhor prepara um banquete para mim. Agora, o quanto nós temos nos alimentado desse banquete.
Qual é o banquete que está aí à tua frente, à tua disposição, e você ainda não teve a coragem de se levantar e se servir? Porque de repente não se sentiu merecedor ou merecedora, não se sente capaz. E lá no versículo 6, aliás, antes ainda do versículo 6, ele fala que o Senhor me recebe como um convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Então, se a mesa está farta, se o Senhor te promete derramar o teu copo com tanta fartura, com tanta abundância, e ainda diz para você que você é um convidado e uma convidada de honra, o que te impede de dar um primeiro passo e se servir? E mais adiante, ele conclui: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Jesus nos promete isso. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Quantos de nós aqui está disposto a morar nessa casa? Quantos aqui estão dispostos a se fazer em casa para que o Senhor também habite nela?